pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente na nossa reunião mensal. E nós vamos falar hoje de um tema muito especial, que geralmente nós evitamos conversar sobre ele, trazer mais detalhes sobre isso, mas é um tema de extrema importância para todas as pessoas com epilepsia, para os familiares, porque ele também nos ensina como agir diante de algumas possibilidades que podem trazer um mal maior. Então, nós chamamos o professor Fulvio Alexandre Scorza para falar com a gente sobre esse tema, que é um tema no qual ele já escreveu muito, falou muito, ensinou muita gente, professores, inclusive, do Brasil. Então, ele já também participou da BE há muitos anos, colaborou conosco. Então, vamos aqui aproveitar e as perguntas ficam para o final. Então, chamo aqui o doutor Fulvio para começar a palestra. Bom, boa noite a todos. É uma honra voltar aqui para falar na BE. Eu gostaria de agradecer. Eu já havia agradecido em off a Alice e a Regina, agora aproveito para agradecer em on. Então, muito obrigado pelo convite. Eu vou ter uma missão difícil hoje à noite para tentar falar em termos mais simples sobre um assunto que eu já estou acostumado a falar há muito tempo, que é sobre morte súbita nas epilepsias, que é um tema muito debatido já na ciência desde 1997, cientificamente ele é já debatido desde 1997. Por que eu digo essa data? Porque foi quando o primeiro artigo científico foi publicado sobre o tema, e eu vou mostrar aqui, quando foi definido o termo morte súbita nas epilepsias, mas é um termo que todo mundo se assusta. Mas lembrem, eu sempre digo isso, todas as pessoas vão morrer um dia, todas as pessoas saudáveis vão morrer um dia. Então não é um termo que a gente tem que se assustar, é um termo que acontece, então com todo mundo, né? Todas as pessoas um dia vão morrer, então ninguém vai escapar disso. Mas como a gente está falando de epilepsia, então a gente vai falar de morte em epilepsia, como a gente pode falar de morte em diabetes, morte em esquizofrenia, morte em Parkinson, que eu estou trabalhando com isso hoje. Então a gente pode falar morte em coração, morte em qualquer outra doença crônica. Hoje, no caso, a gente vai falar morte súbita em epilepsia, porque é o tema em questão, é o tema que eu trabalho, é o tema relacionado com a associação, que é uma associação brasileira de epilepsia. Então é um tema que a gente pode discutir e tem que discutir abertamente, sem nenhum problema. Eu acho que é uma questão que envolve todo mundo. E a gente pode discutir e mostrar o que tem de científico atrás disso, né? E o que o mundo mostra isso, e o que vocês podem discutir e devem discutir com os médicos de vocês, e que obviamente que não vai acontecer com vocês, ou pode acontecer com vocês, ou pode acontecer comigo, ou pode acontecer com a Regina, ou com a Ana, ou com a Alice, com qualquer um. Então, vamos discutir e vamos conversar. Eu acho que é um tema que vale a pena ser discutido abertamente, principalmente na Associação Brasileira de Epilepsia, que é o lugar para que se discuta sobre esse assunto. Tá? Obviamente que vocês sabem mais do que eu não sei absolutamente nada sobre isso, mas que a epilepsia é uma doença crônica grave, e como a doença neurológica crônica grave mais comum, e obviamente que é a doença que já vem incomodando os cientistas há muito tempo, e ela já tem relatos bíblicos sobre o assunto, e obviamente que eu não vou ficar falando sobre isso, mas aqui vale a pena dizer sobre essa transfiguração de Cristo de Rafael, que já mostra as primeiras manifestações de uma crise epilética, e ela foi descrita nos versículos de São Mateus, que são claros para vocês aqui. Vocês podem notar muito bem essa transfiguração de Rafael aqui, então ela está aumentada, com uma criança numa crise epilética, e obviamente que nesse versículo diz claramente: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque ele é epilético. Então aqui já tem um termo que a gente na associação já vai combater, porque ele não é a doença, ele tem alguma coisa. Eu não sou, eu tenho, né? Então a gente não pode ser, a gente sempre falava isso em 97, não sou epilético, eu não sou. Na esquizofrenia a gente sempre fala, ele é esquizofrenal, ele não é nada, né? Então a gente não é nada. A Regina pode falar melhor do que eu sobre isso, que eu não tenho autoridade para falar sobre isso. E está enfermo, pois cai muitas vezes no fogo e na água, e eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curar.
Tá? Mas o que nós temos hoje, para a gente acompanhar a literatura, essa é a última definição de epilepsia, tá certo? Da International League Against Epilepsy, ou da Liga Internacional de Epilepsia. E eles classificam a epilepsia, ela pode ser definida por essas 3 possibilidades, tá certo? E eu não vou ficar aqui falando sobre isso, mas eu gostaria de que vocês soubessem da associação e que saibam que essas definições estão todas disponíveis na Liga Brasileira de Epilepsia. Todos esses slides e todas essas definições e classificações de epilepsia, se vocês tiverem interesse, estão na Liga Brasileira de Epilepsia, em português. Então, a epilepsia é uma doença encefálica definida por essas seguintes condições: pelo menos 2 crises não provocadas, ocorrendo em um intervalo de 24 horas, ou uma crise não provocada, com a possibilidade de crise subsequente, em geral recorrência de pelo menos 60% no caso, após 2 crises provocadas, no máximo de 10 anos, ou se tiver um diagnóstico de uma síndrome epilética, tá certo? E o que é uma crise epilética? Crise epilética, obviamente, que é a manifestação, é o sintoma, é a manifestação clínica decorrente de uma atividade neuronal síncrono-excessiva no cérebro, e esses sintomas podem incluir alterações da consciência, que hoje não se fala mais isso, não se usa mais esse termo, se usa perceptivas ou desperceptivas, ou eventos motores sensitivos, autonômicos, percebidos pelo paciente ou por algum observador ou familiar que esteja do lado. De toda forma, eu não vim aqui para falar isso. Crise epilética é o evento, vocês têm uma crise, e a epilepsia é a doença associada à crise. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, esse é um dado importante que só para a gente ter uma ideia, esse é o último artigo que saiu sobre os melhores especialistas do mundo na revista mais conhecida da gente que faz ciência, que é a Nature. Vários autores se encontraram e resolveram fazer um belo artigo de revisão, um trabalho de revisão científica. Eu peguei alguns ganchos desses artigos só para mostrar para vocês que são da associação. Bom, o que nós sabemos, e já é clássico para todos nós? A epilepsia é a doença neurológica crônica grave mais comum que existe. Aproximadamente 10% das pessoas no mundo irão apresentar uma crise epilética durante as suas vidas. Atualmente, ou seja, nos dias de hoje, 65 a 70 milhões de pessoas no mundo têm epilepsia. Ela tem uma prevalência alta e uma incidência também alta. Hoje, os tipos de crise que nós conhecemos são as crises focais e generalizadas. Causas, as principais são desconhecidas, mas existem causas adquiridas, acidentes vasculares, traumatismo crânioencefálico ou doenças infecciosas. Nos nossos casos, as parasitárias ganham um lugar de destaque no Brasil. Tratamento de primeira escolha, vocês sabem mais do que eu, farmacológico. Hoje existem no mercado 20 medicamentos aprovados pelo FDA ou por agências europeias de medicamento. Importante, um dado interessante, que é clássico, mas é interessante: 75% das crises são controladas com medicamento e 20% não são controladas. A cirurgia, 50% tem controle após 5 anos e 40% controle 10 anos. E a neuroestimulação, existe o caso também da neuroestimulação ou dieta. Então, esse é um dado interessante, que eu queria depois, quando a gente falar de SUDEP, isso aqui entra quando a gente falar de controle de crise. Tá bom? Então, esse é o último trabalho que saiu esse ano, para quem faz ciência. Isso é um trabalho muito importante. Vocês já ouviram falar do Chris Donald? Quem não ouviu falar? Já ouviu falar? Regina, já ouviu falar do Chris? Chris Donald, ele ficou famoso, infelizmente, em 2004. Mas ele ficou famoso por causa da mãe dele. Quando ela fez um comentário, saiu esse artigo na revista, para nós, mais conhecida, e vocês devem conhecer, na revista chamada Science. Porque quando saiu este artigo, publicado há 10 anos atrás, chamado When Death Strikes Without Warning, quando a morte aparece sem avisar. A mãe dele,
O Cris, na verdade, vamos falar um pouco dele. O Cris era um rapaz de 21 anos, que tinha acabado de se formar em administração, e ele tinha uma epilepsia, segundo todos acreditavam, a família controlada. Ele tinha acabado de se formar, namorava, estava noivo, e no dia que 20 de fevereiro, na verdade, de 2002, ele tinha saído para jantar com a noiva, e aí eles se despediram, ele foi dormir. Naquele dia a noiva não passou a noite com ele, não sei porquê, e ela o deixou em casa. E aí, no dia seguinte, eles iam ter um encontro qualquer, e a noiva foi até a casa procurá-lo, tocou a campainha, ele não atendeu, ligou no celular, ele também não atendia. E ela ficou desesperada, entrou na casa dele. Quando o encontrou, ele estava desacordado na cama. Ela ficou em estado de pânico, chamou os paramédicos e eles tentaram reanimá-lo, mas o Cris estava sem vida. E nesse sentido, a mãe dele, ligaram para a família, a mãe dele, a Janet Donald, que é a mãe do Cris, eles ligaram, falou: nossa, o que está acontecendo? Ele falou: olha, o seu filho infelizmente morreu. Ela falou: como morreu? Ele estava ótimo, falei com ele ontem, ele estava super bem, feliz da vida, tinha acabado de se formar, tinha planos e não sei o que lá. E ela escreveu, noticiou isso para o médico, e todos os especialistas escreveram esse artigo, porque a dona Janet Donald foi avisada que ele morreu de SUDEP, que é do inglês Death in Epilepsy, morte súbita em epilepsia. E aí, a grande pergunta foi: por que ele morreu subitamente de epilepsia? A mãe falou: eu nunca ouvi falar na minha vida a possibilidade de um indivíduo com epilepsia poder morrer. Porque se eu tivesse ouvido, eu teria conversado com ele, eu teria falado com o médico dele. Ou teria tomado alguma outra providência. Mas a grande questão é: o Cris não estava sem controle das crises. Ele havia parado de tomar o remédio. Então, ele continuou tendo crise, e aí foram ver, o médico dele foi procurado e tal, e ele continuou tendo crise porque ele não estava tomando a medicação direito. Esta é a grande realidade da história. Então, havia um porquê que ele continuou tendo crise. A família achava que ele estava controlado, que ele dizia para os pais que ele estava bem, sem crise, mas, na verdade, ele não estava. Então, este é o dado que aconteceu nesse artigo, é o dado real. Então, não foi do nada. Então, sim, ele morreu subitamente, é verdade, SUDEP existe, mas o Cris estava tendo crise. Mas ele não tomou remédio. E ele avisou a família que ele estava tomando um remédio. De toda forma, por um lado, para nós cientistas, isso foi uma chamada de atenção para a literatura e uma chamada de atenção para todos. Falou: olha, aconteceu isso, e a gente tem que cada vez mais falar sobre isso e tentar estudar por quê. Nós, cientistas, temos que estudar, é a nossa obrigação. Saber por que está acontecendo, é nossa obrigação. Para tentar achar medidas preventivas. Ou achar remédios melhores para controlar cada vez mais aqueles 25% que estão faltando. Tá certo? Ou outras medidas cirúrgicas, outras técnicas, para que se controle cada vez mais. Mas vocês têm que cada vez mais estar atentos para não fazer coisas da cabeça de vocês. E cada vez mais conversar com o médico de vocês. E cada vez mais achar: não, hoje eu vou beber e tudo bem. Hoje eu vou parar de tomar o remédio. Hoje eu não vou dormir, porque eu tenho uma balada e vou ficar sem dormir. Não. Então tem que ter a cabeça no lugar. Então, cada um fazendo a sua parte, acho que a coisa anda bem. Esse é o caminho. Entendeu? Então, sempre eu digo isso. O caminho é: cada um faz o seu e a coisa anda melhor. Mas eu tenho que contar que isso existe. Eu não posso dizer para vocês: não, isso é bobagem, isso não existe. Não. Existe para qualquer lugar, para qualquer doença e para qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha uma doença crônica. Eu sempre digo, lembrem, não esqueçam disso. 100% das pessoas, mesmo as saudáveis, vão morrer. Podem ser subitamente ou não. Mas, neste caso de epilepsia, a gente tem que falar que morte súbita também existe. E eu não posso dizer que não existe.
né? Eu tenho que a gente conversar sobre esse assunto e não deixar isso como um mito. Não é um mito. Morte não é um mito. Vida é um mito? Não. Quando nasce uma criança, nascer e morrer são duas coisas que fazem parte do contexto. Então a gente tem que discutir sobre isso. Bom, só que a história da SUDEP, e eu como faço isso, eu não posso chegar aqui, SUDEP. Não, vamos contar a história para vocês verem que ela existe e ela já vem sendo falada, olha, há muito tempo atrás. O primeiro relato que existe de SUDEP, e a partir de agora eu vou falar SUDEP, então, Sudden Unexpected Death in Epilepsy, morte súbita em epilepsia, a gente vai falar SUDEP. Ela já vem, ó, de 1773. Para vocês verem que como a epilepsia é uma doença com estigma, e a gente sabe, eu trabalhei com a Bé desde que ela se formou, com a Regina, com o Esper, com a professora Maria de Albuquerque, assim por diante, o professor Carlos e muita gente envolvida, a professora Elza Márcia e tantos professores que eu não vou ficar falando, senão eu vou esquecer, tantos outros. Professor Esper, não, Esper eu já falei. Mas é uma doença estigmatizante. Mas é estigmatizante e tem muito preconceito, que é como a coisa diz, preconceito, antes do conceito. Então é melhor a gente conhecer para poder falar com propriedade. Então vamos conhecer a história para a gente poder discutir e falar com propriedade. Aí a gente consegue falar abertamente, sem problema nenhum. O primeiro relato de SUDEP vem em 1773, nos diários de George Washington, presidente dos Estados Unidos. A gente fala, nossa, Fulvio, não. Isso está relatado na revista Epilepsy Behavior. E nos diários de George Washington, ele descreve sobre a filha adotiva dele, né? A Patsy Custis, que foi a filha adotiva do George Washington, e ela tinha epilepsia. E nos diários dele encontraram o relato que ela morreu subitamente após uma breve crise epilética. E essa crise foi testemunhada por ele, e ele descreveu isso, e foi o primeiro relato de SUDEP no mundo, foi em 1773, da filha adotiva dele. Então, é antigo, não é uma coisa que não existe e que a gente tem que estigmatizar tanto. Não, é uma coisa que a gente pode discutir. Mas se a gente continuar na literatura e continuar na história, em 1868, Bacon, que era um médico notável no final do século XIX, ele já descrevia que a epilepsia era uma doença que tinha uma morte associada com ela, como qualquer doença. E não é só a epilepsia. É que, no caso aqui, estamos falando de epilepsia. Se eu estivesse falando de qualquer outra doença, eu ia falar, olha, no Parkinson, o James Parkinson poderia falar de morte em Parkinson. Mas aqui eu estou falando de epilepsia, então estou falando do indivíduo falando da doença, no caso específico, epilepsia. Em 1904, alguns anos depois, o Spratling escreveu num livro dele, que é um livro muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler, ele escreveu, vou traduzir para vocês, a epilepsia destrói vidas de repente e sem avisar, e após algumas crises. E isso pode acometer 3 a 4% das pessoas que têm a doença. Então, a mortalidade existe em epilepsia. E a gente tem que discutir o assunto. Muito que bem. E alguma coisa aconteceu em 1919, e que eu, com meus estudo há quase 18 anos SUDEP, fui ver através do Oscar, do filme. Quem teve a oportunidade de assistir esse filme, se não assistiu, assistam, O Discurso do Rei. Vale a pena. O Discurso do Rei foi um filme o Oscar de 2011. Ele ganhou 4 Oscars. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor roteiro original. O que ele retrata, esse filme? Na verdade, ele retrata, a gente publicou esse artigo, ele retrata a história de um homem que se tornaria o rei Jorge, que na verdade era o príncipe Albert. O príncipe Albert, ele deveria assumir o trono inglês. Só vou contar essa parte, porque senão para quem for assistir perde a graça. Mas ele tinha um sério problema de gagueira, né? Eu tenho uma esposa que entende muito sobre o assunto, audiologista, epidemiologista, eu não posso ficar falando muito, senão você apanhar em casa, mas de toda forma
ele recebeu o tratamento adequado, tanto de voz e assim por diante, e ele tinha que vencer esse problema para assumir o trono, e além da vergonha que ele tinha. Para assumir esse trono, ele tinha que fazer todo um tratamento, e eu não vou contar o que aconteceu, mas vejam um filme que é muito bom. Mas, de toda forma, esse não era o problema do filme. Que a única coisa que eles não retrataram no filme é que este indivíduo, o príncipe Albert, ele tinha um irmão, que esse irmão era o John Charles Francis, que a família real britânica escondia, porque esse irmão tinha epilepsia. Ele tinha uma epilepsia de difícil controle. Esse irmão nasceu em 1905, e ele tinha uma epilepsia e vivia na casa de campo da família real, né? Então, e a princesa a rainha Elizabeth não deixava ele às vistas da família real, da sociedade britânica, porque era uma vergonha, porque ele tinha epilepsia. Como ele ia ficar tendo crise para todos verem. Então, o que ela fazia? Deixava ele com uma babá na família de campo. Em 1919, ele, aos 12 anos, ele teve... o primeiro episódio de crise foi aos 4 anos, e o quadro se agravou aos 12. Aos 14, ele teve uma crise no colo da babá e morreu durante uma crise epilética, de SUDEP. Foi uma morte súbita em epilepsia. E a família escondeu isso de toda a sociedade inglesa e de todo mundo, porque era vergonhoso ter alguém com epilepsia em casa e mostrar para a sociedade: olha, eu tenho um filho que é irmão do rei, que tinha epilepsia e morreu por causa disso. Então, boca fechada. Mas nós divulgamos na literatura, porque em 1919 isso não entrou no contexto da epilepsia, mas nós cientistas tínhamos que colocar. Então a gente colocou o filme, faltou alguma coisa no script, que não foi contado no Oscar, tá certo? Então, tem que ser dito, tá? Então, para nós, temos que falar e temos que falar para vocês. Mas a primeira definição de morte súbita em epilepsia foi feita em 1997. A literatura médica, científica, soube de SUDEP a partir de 1997, depois do Congresso Mundial de Epilepsia, que foi em 1996 em Londres. Vários especialistas se reuniram no Congresso e falaram: olha, é o que eu estou falando para vocês aqui. Epilepsia é uma doença crônica grave, tem uma mortalidade, a gente tem que discutir enquanto especialistas, e existe, e vamos definir isso. Porque a gente tem que fazer uma definição de morte súbita. Por que que existe? Se existe, vamos fazer uma definição. E a professora Lina Nacheff encabeçou essa reunião, e ela fez uma definição de morte súbita em epilepsia em 1997, publicado na revista Epilepsia, que existe até hoje. Tá? Então, esta foi a primeira definição e foi feita pela professora Lina Nacheff. E qual que é a definição? Um indivíduo que tem epilepsia e que morre subitamente, e que o exame de autópsia não revela a causa nem farmacológica nem anatômica. Então, é um indivíduo que tem uma doença crônica, no caso aqui é a epilepsia, e que a morte não revela, o exame, se for feita a autópsia, o exame não revela a causa. É isso. Esta é uma definição didática de SUDEP, e é difícil fazer essa definição. Por quê? Porque geralmente não se faz autópsia, principalmente aqui no Brasil, ou nos países da América Latina. Na Europa e nos Estados Unidos se faz rotineiramente, mas aqui a gente ainda não tem, primeiro, essa dificuldade de conversar. A gente não conversa isso. A gente não conversa isso geralmente nem na academia, que eu digo academia, nas universidades e assim por diante. Lá eles têm uma conversa aberta na academia, aberta com os pacientes. Então existe já uma política nos institutos americanos, europeus, para se discutir sobre isso, né? Porque não tem, acho que, nenhum problema se discutir sobre isso, ou conversar, né? Porque acho que a gente tem que ter essa discussão. E segundo, que a morte não é testemunhada. Geralmente você encontra, como no caso do Chris, você encontra a pessoa. Então, você não vê o evento acontecer. Então, por isso a dificuldade da definição. Então, essa definição didática, existem outros tipos de definição, mas são feitas já mais para fins clínicos e científicos, para quem faz a parte clínico-científica. Então, didaticamente, é esta a definição que eu gostaria de passar para vocês, que fica mais fácil, tá? Então, essa definição de SUDEP, que foi feita em 1997, foi revista pelos autores, pela Lina Nacheff, que foi compartilhada, esta revisão, pelo professor Philippe Rivlin e pelo professor Torbjörn Thomson, mas, didaticamente, ela permanece a mesma até hoje, tá certo? Isso é para vocês terem uma ideia, um trabalho que a gente fez recente, e que a nossa pergunta foi:
a literatura mundial, os pesquisadores, seja clínicos ou experimentais, estão se preocupando no mundo em estudar SUDEP? Desde o primeiro artigo publicado até os dias de hoje, então vocês notem que sim, o mundo está preocupado em estudar SUDEP. Esse é o artigo publicado em 97, e esse é como caminha a humanidade científica na publicação. Então vejam que principalmente nos últimos 15 anos, houve uma preocupação 7 vezes maior da comunidade científica em publicar artigos em SUDEP. Então o mundo está querendo saber qual que é o mecanismo, os fatores de risco, quanto que essas pessoas morrem mais ou menos, por que elas morrem, e o que a gente deve fazer para prevenir, e como a gente deve discutir. Então, os Estados Unidos é o país que mais se preocupa com o assunto, a Inglaterra é o segundo, e nós somos o terceiro. Então nós estamos bem na foto, não estamos tão mal assim, né? Estamos só um pouquinho fora do foco, mas estamos entrando na briga. Né? Então, assim, estamos indo bem. Essas são as revistas que mais publicam artigos. Primeiro, Epilepsia, segundo, Epilepsy Behavior, Seizure, Epilepsy Research, Neurology, e assim vai. Então, está aqui. Esse é o panorama geral que o mundo está fazendo. Então, eu trago isso sempre para mostrar. Existe uma preocupação, então a gente tem que conversar. Não adianta fazer que não está ouvindo. A coisa a fazer que não está ouvindo é coisa de gente que não quer crescer na vida. A gente tem que encarar a coisa de frente. Qualquer assunto. Dói menos. Sempre. Dói menos. E a outra coisa que eu aprendi. A dor ensina a gemer. Tá certo? Então a dor ensina a gemer. Não tem problema. Dói. A dor faz bem. Ensina a gente a gemer e reclamar. Tá certo? Vamos para frente. Todos juntos, unidos, a gente sempre chega a algum lugar. Mas, e eu gosto de trazer isso sempre, isso, consequência de uma epilepsia de difícil controle. Óbvio que a gente tem problemas com uma epilepsia naqueles 25%. Porque controlar, epilepsia é uma doença de vida normal, sempre. A gente tem que ter isso na cabeça. Então, qualquer doença crônica é um indivíduo normal. Você tem uma doença crônica. Eu tenho dor crônica no ombro, porque eu lutei judô. Dói. Eu convivo com ela. Você convive com a sua. E vamos tocar a vida. Claro, ela é pior? É claro que é. Parece estigmatizante. Que as pessoas, é aquela história do preconceito, não conhece. Então, o indivíduo que não conhece SUDEP fala assim, todo mundo morre. Não, não é assim. Não é assim. Você tem que conhecer para poder falar. Eu não me meto a falar sobre um assunto que eu não conheço, porque eu vou errar. Entendeu? Então, conheça o assunto para você poder discutir. Então, é uma doença estigmatizante? Claro que é, porque as pessoas não conhecem, então cria estigma. Então, óbvio que tem problemas associados? Tem mais depressão, tem mais ansiedade? Claro, por conta da própria doença. A gente sabe de tudo isso. Mas a mortalidade está associada? Tá. Tem mais? Tem. É muito mais? Não é tão muito mais, mas tem. Tem mais mortalidade. Como o diabetes tem mais mortalidade. Né? Como esquizofrenia tem mais mortalidade. E como Parkinson, depois de 5 anos depois do diagnóstico inicial, tem mais mortalidade. E assim vai. Não é um privilégio só de vocês, não. Então, isso que você tem que ter na cabeça, é a primeira coisa. Não é um privilégio só de vocês. Então, a primeira coisa que você tem que tirar da cabeça. Ah, sou eu que estou danado. Não. Todos estão. Todos têm mortalidade maior. Então, neste caso específico, estou falando de vocês, porque eu trabalho com isso e a associação é disso. Ponto. Estamos combinados assim. Agora, por quê? Porque os números mostram isso. Porque a gente estudou isso e a gente está falando sobre isso. Tem mais chance? Tem. Ponto final, como todas as outras doenças têm. E aonde tem mais? Se a gente for olhar os trabalhos, esse é um trabalho publicado na Lancet, do professor De Vinci, de Nova York. Se você for olhar os gráficos, ela é baixa em criança, alta em adolescente, 20, 45 anos, e ela é baixa em idosos. Mas isso são os dados epidemiológicos, são os dados estatística. Claro que ela pode acontecer numa população mais de idosos, na outra ela pode acontecer. Isso são os dados que estão na literatura. E é o que acontece. A maioria acontece nessa idade. Ponto.
Você vai falar, eu passei. Outro fala, não, eu ainda tô. Não, eu já passei, é criança. Não, eu vou mostrar aqui em adultos, eu vou mostrar em crianças. Então, se eu fosse dar uma aula no Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil, eu só ia mostrar os dados de criança. Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, então beleza, só criança. Você entendeu? Então depende como você ajusta a lente do binóculo. Você entendeu? Então a gente ajusta do jeito que a gente quer. Mas eu tenho que mostrar, é isso. Tá certo? Então, esses são os dados que estão na literatura. Então, o que a gente tem de atual? Esse é o dado que a gente acabou de publicar junto com a Comissão de Epidemiologia do ILAI, tá certo? Então, resumindo, estudos populacionais, para cada 1.001, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Para cada 1.000 indivíduos, 1. Então, você pega 1.001, vai ter SUDEP. No centro terciários, para cada 1.000, 5. Para candidatos para cirurgia, para cada 1.000, 9. Mas são dados estatísticos. Então, se você for falar, qual que é o dado de SUDEP hoje do mundo? Eu falo, para cada 1.001. Né? Mas se você for pensar nos termos gerais, que depois eu mostro outros slides do que tem dos trabalhos de outras doenças, vai falar, nossa, até que a gente não está tão mal. Entendeu? Então, mas é isso. Né? Então, isso é o dado que a gente tem de populacional. Para cada 1.000, vamos guardar esse dado. Estudos populacionais, para cada 1.001. Fator de risco. Então, o que a gente tem que falar de fator de risco? Principal fator de risco, frequência e número de crises. Então, a gente tem que pensar em controlar isso aqui. É isso o nosso foco. Nosso foco é controlar isso. E ter menos de 3 crises. Esse é o que o mundo diz hoje. Eu vou mostrar na prevenção. Frequência e número de crises tônico-clônicas generalizadas. Esse é o principal fator de risco. Tá? Claro que existem outros fatores de risco. Idade, início precoce de epilepsia, antes dos 16 anos, longa duração, crises noturnas aqui, entra, se tiver frequência e número de crise, aqui entra crises noturnas. Se as crises forem noturnas, o fator de risco é maior. Se você tiver isso muito alto, com crises noturnas associadas, óbvio que é uma conversa que você tinha que ter tido com o sonologista. Não é certo? Então, isso é uma conversa que a gente tem que ter clara. Né? Então, você tem direito a conversar e dever, você tem direito e o neurologista dever de conversar isso com você. Certo? E não é que vai acontecer, mas você tinha direito de saber, como a mãe do Cristo também deveria. Olha, pode ser. Então, para isso, o que você temos que fazer? Tomar o remédio direito, não privar de sono, não ficar estressado, não beber bebida alcoólica, né? E eu vou mostrar algumas coisas lá no final. Tá certo? Fiz errado. Crianças. Tá? Não serve para ninguém aqui, tá todo mundo fora da curva. Certo? Então, se a gente for pensar assim, passamos, beleza, vamos embora. Mas a gente tinha que estudar a criança também. Temos que saber. Né? Sabendo que a epilepsia é uma doença, talvez, vamos dizer assim, de extremos da vida, crianças era uma população que tinha que ser estudada por nós, ou pelo menos a gente tinha que dar uma devolutiva de resposta para quem perguntasse. E a gente foi atrás. Porque até 2001 e 2002 tinham 2 trabalhos publicados. E aí, se as pessoas perguntassem, a gente ia falar, olha, existe SUDEP, também a mortalidade é maior, mas a gente não tem ao certo uma resposta estatística ou epidemiológica para dizer, olha, é tantos para tanto, pode ser, pode não ser e tal. E aí eu comecei a me interessar um pouco com o assunto, no ponto de vista pensando do Brasil, eu falei, vamos começar a saber o que está acontecendo. E aí, esse é um editorial que eu fui convidado a escrever na Epilepsy Behavior, e tem a Clarice Lispector, vocês vão achar que é um pouco maluquice da minha cabeça, mas não é, porque eu sou um fanático pela autora, e aí no editorial você tem que fazer uma linguagem jornalística. E eu já li tudo dela, sou bem próximo do filho dela e tal. Eu escrevi sobre ela por quê? Por 2 motivos. Então, o primeiro é porque ela tem 2 tipos, ela tem várias curiosidades na vida, mas ela tem 2 tipos de personalidade. Na personalidade dela, ela tem 2 características interessantes. Uma é que ela era mística e outra supersticiosa. Mas nesse artigo, especificamente, eu fui pela parte mística da coisa. Ela tinha um misticismo pelo número 7. Então,
Tanto que ela tem essa frase característica que é: nosso coração bate 70 vezes por minuto, 7 é o ritmo do homem, e a cura da ferida mais profunda ocorre em 7 dias se o agente causador não estiver por perto. E nós tivemos um caso de SUDEP numa criança que tinha 7 anos, 7 crises por semana, e teve SUDEP no sábado, que teoricamente é o 7º dia. Então eu usei esse misticismo então por isso a voz da autora me inspirou a falar sobre SUDEP. Eu usei a linguagem jornalística dessa frase toda dela, da misticismo e tal, para contar o caso clínico, né? E quem corrigiu todo esse artigo foi a professora Nádia Kotlib, que é professora de literatura portuguesa da USP e que é a maior autora sobre Clarice, que tem a biografia sobre a Clarice. Então eu fiz essa graça. Mas isso é só por causa do editorial que tive que escrever. Mas aí, cientificamente, nós somos atrás do Estudo Brasil. E aí, junto com a professora Vera e a professora Américo Sakamoto, nós fizemos um levantamento na USP de Ribeirão Preto, com 1.012 crianças. Nós fizemos um estudo coorte de 1.012 crianças, numa faixa etária de 0 a 18 anos, de 2000 a 2010, e nós achamos 11 casos de SUDEP. Então não é baixo. Se você tirar só a idade, os fatores de risco foram iguais aos dos adultos, certo? A idade foi 7 anos, então os casos existem também em crianças, pelo menos na nossa população brasileira. Esse artigo é muito citado, porque é a casuística Brasil, é a única casuística na América Latina, para a população infantil. Então, é um artigo muito bem citado, porque é um dado que a gente tem do Brasil. Então é um caso alto, mas é um caso que existiu e é um caso nosso relatado, tá certo? E se a gente for pensar, o principal fator de risco, óbvio que é crise. Quanto mais crise tem, é a mesma coisa que adulto. Quanto mais crise tem, maior a chance. As crianças daqueles casos, todos, as que sofreram SUDEP, as que morreram, tinham crise diariamente, eram 50% das crianças. De 2 a 4 crises por semana foram 42% das crianças. E uma crise mês, 8% das crianças. Ou seja, quanto mais crise, pior. Tá certo? Um dado interessante disso, esse trabalho outro que a gente publicou, é que as crianças que foram encaminhadas, que tinham epilepsia do lobo temporal, foram encaminhadas para a cirurgia e ficaram livres de crises, depois de 1 a 2 anos que nós continuamos acompanhando, não tivemos um caso de SUDEP. Ou seja, a cirurgia de epilepsia, porque você controlou a crise, foi protetiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Traduzindo na linguagem mais clara. Se você controla a crise, seja ela farmacológica, cirúrgica ou qualquer outro tipo de evento que o médico, obviamente, faça em comum acordo com o paciente, controlou o fator de risco, diminui o SUDEP. Óbvio, você tira o fator desencadeante. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Outro dado interessante é PET. PET lê-se aqui, no caso que nós fomos ver, foram PET mesmo, os cachorros. Todas as crianças que sofreram SUDEP, nenhuma delas tinha um PET em casa, seja qualquer animal de estimação. E nós aqui chamamos a atenção, esse trabalho foi feito junto com a Cláudia Stolberg e com o professor Josef Finsterer, da Áustria, e nós chamamos a atenção que seria interessante você ter algum PET, algum animal de estimação, para diminuir estresse. Isso é um dado interessante. A gente já faz tão bem aqui no GRAAC, tão bem com o professor Acari, na Casa de Doenças Neuromusculares. Eu acho que valeria a pena a associação tentar conversar um pouco sobre isso, porque você diminui o estresse, né? Você melhora o ambiente onde as pessoas estão envolvidas, né? E o estresse aqui, você fala como isso? Eu posso dar um exemplo neurofisiológico disso. Você, em cima do rim, você tem a medula suprarrenal, você produz cortisol quando você está mais estressado, aumenta o cortisol, aumenta mais o glutamato no cérebro, aumenta o disparo, aumenta glutamato, aumenta mais estabilidade. Quando você diminui o estresse, você diminui o cortisol. Então, o PET é sempre muito bom. Para quem tem PET, animal de estimação, acho que vale a pena. Essa é uma questão para se discutir. Quando se leva os animais de estimação, tanto no GRAAC como
na casa de doenças musculares, o Acari pode responder muito bem isso para a gente. A resposta do paciente sempre é muito mais agradável, né? Então, aqui nenhum deles tinha PET em casa. A gente fez esse trabalho e mostrou isso. PET reduz, não tinha PET, tá? Só para vocês terem uma ideia, isso é o último guideline da Academia Americana de Epilepsia. Para qual epilepsia SUDEP em criança é menor, enquanto em adultos, para cada 1.000, um caso de SUDEP, para crianças, para cada 4.500 crianças, uma é acometida com SUDEP. Então é menor, realmente é muito menor, mas não podemos negligenciar também o número. Existe. É menor, mas existe. É menor que adulto, mas aí a última guideline da Academia Americana, que foi lançado no final de 2017, tá? Então, tá aí, SUDEP em criança também é um assunto que tem que ter colocado na bancada. Oi, pode falar. Tem muita mãe perguntando aqui que tem um grupo grande de Dravet. É maior em... É maior em Dravet. É maior em Dravet. Mas Dravet é uma síndrome genética, refratária e tal. A gente tem vários artigos de SUDEP em Dravet. A última revisão de SUDEP em Dravet foi feita pelo professor Josemir Sander, né? Então, é um pouco maior em Dravet, sim. Tá? Essa é uma questão, só uma questão que eu faço para mostrar que a SUDEP, tanto a epilepsia quanto a SUDEP, ela é democrática. Vocês sabem mais do que eu sobre isso. Isso aqui é um ônibus escolar na Índia, isso aqui é um ônibus escolar nos Estados Unidos. Se tiver epilepsia ou SUDEP, vai acontecer independente do local, independente de o que for, porque ela é democrática. A gente tem que olhar a epilepsia sempre democraticamente, em qualquer lugar. Então a gente sempre olha ela com eu olho sempre com muito bons olhos, porque não é um bicho de 7 cabeças. E você tem que pensar isso, não é um bicho de 7 cabeças, tá certo? Então pensem sempre isso. Medidas preventivas. Eu sempre penso nisso, é o que eu tentei mais fazer. Claro, pensem, ninguém previne morte. Não adianta. Não existe isso. Isso é bobagem. Tá certo? Ninguém é Deus aqui. Se fosse, ninguém estaria aqui, né? Então, não existe uma força maior, então nem previne morte. Ponto. Então já começa a dar essa conversa, né? Então não vai achando que alguém é melhor que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Agora, os epileptologistas, ou pelo menos quem tenta estudar, a gente tenta sempre passar coisas boas, ou informação boa, pelo menos que não seja, não é a verdade sempre, porque ciência não é verdade, ela muda. Essa é a grande diferença. Eu tento falar a verdade que ela dura hoje. Amanhã ela já pode ser uma outra informação. Porque alguém diz... Exatamente. Até alguém mostrar uma outra evidência e que eu disse hoje pode ser totalmente diferente de amanhã. Que vem um indivíduo e mostra outra coisa e fala, olha, aquilo que você falou já não é mais válido. Porque é essa informação. Porque a ciência, ela muda, ela trabalha através de verdades. E verdades mudam, as informações mudam, porque são coisas publicadas e mudam, né? Então elas podem ser questionadas, contestadas, assim vai. Mas enquanto isso, a gente tenta fazer as coisas e mostrar, e a gente tem que, de certa forma, ser ouvido, né? Porque a gente tenta fazer direito. E a prevenção ainda é uma realidade que a gente não chegou onde a gente quer chegar. A gente está tentando caminhar para um caminho correto, mas a gente não tem, como a gente diz nos artigos, a bala mágica. Não chegamos ainda naquela tiro certeiro, falar, é este o ponto, é isso que você tem que fazer. Então a gente tem algumas estratégias, mas que não são, obviamente, como eu digo, prevenir morte, ninguém previne, a gente previne fator de risco. Tá certo? Então, o que se tem hoje? O principal, controlar a crise. O ideal, segundo últimos artigos, menos de 3 crises por ano. Esse é o ideal. Ideal. Não importa. O ideal que eles dizem para a SUDEP, esse é o ideal. Mas, quanto mais você conseguir controlar, melhor. Outra coisa, informar e educar pacientes e familiares sobre a importância do controle das crises. Não é para falar sobre SUDEP.
Falar para o SUDEP, a gente está conversando agora. É importante saber? Existe. Como existe qualquer informação sobre mortalidade nas doenças crônicas ou mortalidade em geral. Mas como você controla a crise. Supervisão noturna é importante, uma questão bastante importante, bastante discutida. Presença no quarto para quem principalmente não tem controle de crise. Presença no quarto de indivíduo com inteligência normal e no mínimo de 10 anos de idade. Utilização de travesseiro antissufocante, isso é bastante questionável, mas é um dado importante, que se você tiver crise, pode ser importante. E sistemas de alerta, isso é um dado importante, sistema de alerta de crise. Essas duas outras que são questionadas na literatura, mas a gente acredita, a gente fez no nosso laboratório, a gente acredita. Estabelecer uma dieta rica em ômega 3, que apesar que as pessoas questionam ainda, algumas pessoas questionam, prática de atividade física. Essas são as principais, eu acho. Essa é a principal. Esta é a principal e esta é a outra principal. Você podia falar um pouquinho do que é esses alarmes de alerta? Alarmes de alerta são alarmes de alerta de crise, como você, ou aqueles de pulso, né? Alarmes de pulso de crise, ou os alarmes de alerta tipo babysitters, aqueles alarmes que você vai ter no quarto, né? Também tem os alarmes de cachorro que também avisam, né? Esses são importantes para você utilizar. Né? Eu acho que essas são questões importantes e isso é uma questão que vocês têm que conversar com o profissional que atende vocês. Acho que isso é muito importante. Eu não sei o quanto de vocês conversam isso, ou quanto os pacientes conversam e discutem isso com o médico, porque para falar sobre isso, tem que falar sobre isso também. Né? Tem que falar. Aqui a maioria das pessoas está perguntando por que os médicos não informam sobre isso. Então, eu vou... Então, assim, a conversa não deve existir. Então, essa é uma questão que a gente ainda não tem essa cultura no Brasil. Acho que isso é uma questão cultural, talvez, né? Então, que isso não existe nos institutos europeus e americanos. Porque o que você vê nos institutos europeus e americanos? Porque existe já uma conversa aberta nas ligas, principalmente, assim, paciente que é considerado fator de risco, vamos dizer assim, fator de risco é um paciente que não tem controle de crise, assim por diante, que entram considerados fator de risco, eles falam, tem que se conversar. Ponto. Não é falar, SUDEP, existe SUDEP, nada disso. Olha, você tem que informar e educar sobre a importância de controlar as crises, falar como eu estou conversando aqui. Existe mortalidade, como qualquer doença crônica, então existe a possibilidade. O que faremos para controlar melhor as crises? Né? Não, então, interromper medicação de maneira alguma sem falar com o médico. Não fazer privação de sono de forma alguma. Não ingerir bebidas alcoólicas. Não trocar medicação por conta própria. Não tomar remédio um dia sim, um dia não. Fazer uma boa aderência da medicação. Seguir o conselho que o médico aconselha. Então, assim, existem maneiras de controle de crise que o paciente tem que conversar com o médico, tem que seguir a risca. Né? Tentar não se estressar. Né? Então, essas questões são importantes e tem que se discutir. Porque informar e educar é uma conversa entre médico e paciente e não entre paciente e Dr. Google. Então, esta é uma questão que tem que ficar muito clara. E eu vou mostrar no slide no final o quanto se procura, é um artigo publicado no Google sobre a questão seizure e já chegou lá. Então, esta conversa é muito séria que tem que ter. Né? E vocês têm que conversar sobre e ele tem que informar isso com vocês. Né? Então... E eu gostaria só para a gente finalizar mais umas questões e falar um pouco do ômega e da prática da atividade física, que vocês também têm que conversar com o médico de vocês. Porque, óbvio, que tem gente que fala, evidência de laboratório, tem poucos trabalhos clínicos, mas não importa. Que são questões que são baratas, saudáveis e não têm efeito colateral. Né? Então, e tem evidência científica, seja experimental ou não,
seja, poucos trabalhos clínicos, mas você tem que conversar e ele tem que discutir isso com vocês. Né? Essa é uma questão que a gente sempre coloca. Então, esses são alguns dados que a gente fez. Então, eu fiz um resumo do que tem o geral. O que é a ciência clínica? Está em inglês, mas eu vou traduzir. A ciência básica é clara, a ciência com um animal de laboratório. O ômega é eficaz com relação tanto à epilepsia quanto à SUDEP. Tá? Ele é eficaz. A ciência clínica, ainda se precisam de mais estudos. Não tem evidências muito claras para o ômega, epilepsia e SUDEP. Mas a básica já é muito mais favorável. Ciência com um animal de laboratório. De toda forma, ambas estão claras em dizer que o ômega é saudável, não tem efeito colateral e tem baixo custo. Mas, por outro lado, um trabalho clínico que mais despontou na literatura foi um trabalho do professor Chris Di Giorgio, da UCLA, da UCLA, da Califórnia São Francisco, Califórnia Los Angeles, perdão, que fez com 22... Todos continuaram tomando a medicação. O ômega é suplementação. Vamos deixar bem claro. Você toma o seu remédio antipilético lá, suplementa. Isso é muito importante. 24 pacientes, 42 semanas e suplementação. Toma o seu antiepilético e suplementa com ômega. Nunca para o remédio. Nunca, nunca, nunca. Dose, a mais eficaz. 1 grama de ômega 3 foi a mais eficaz. Ajudou em diminuir 34% as crises. E diminuiu a pressão do indivíduo. Tá certo? Nós vimos uma série de estudos com animais de laboratório, no meu laboratório aqui na Escola Paulista, que o ômega foi antioxidante, anti-inflamatório, diminuiu a frequência cardíaca de animal com epilepsia, ele foi super eficaz. E aí nós fizemos a seguinte teoria. Se o ômega 3 ajuda a diminuir crise epilética, melhora o cérebro do animal com epilepsia e melhora o coração, então ele é bom para a SUDEP. Ele previne. Indiretamente, exatamente. Não é que ele previne fatores de risco. Então ele é legal, a gente fez esse artigo. A chance de chegar lá é melhor. Você concorda? Bom. E atividade física? Beleza. Aí todo mundo fala, eu não vou suplementar porque o ômega é caro. Tá bom. A gente não produz ômega 3. O nosso corpo não produz. Nós não sintetizamos. Se nós pensarmos, vou falar uma maneira mais fácil, 60% do nosso cérebro é gordo, vamos dizer assim. 60% do peso seco do nosso cérebro é gordura, é formado de lipídio. 60%. E 30% a 40% dessa gordura é ácido graxo poliinsaturado. Lê-se, traduzindo para vocês que não são da área, lê-se ômega 3. Se a gente não sintetiza, de onde vem? Da dieta. A gente tem que pôr para dentro. Tá certo? De uma dieta rica em ômega 3. Em alguns vegetais, mas principalmente em peixe rico em ômega 3. E quais são esses peixes? Não é culturalmente, nós não temos a cultura de comer peixe rico em ômega 3. Não é da dieta nossa brasileira, não faz parte do nosso cardápio, mas poderá fazer. Depende o quanto lhe interessar. E aí eu fiz esse estudo e a gente sabe que o que comer. Existem alguns peixes que são mais ou menos ricos em ômega 3. Os mais ricos estão aqui. Arenque, sardinha, salmão, atum, bacalhau. Claro que alguns peixes ricos em ômega 3 têm alguns contaminantes, vamos dizer assim, com mercúrio ou com as dioxinas. Quanto maior o peixe, mais contaminantes ele pode ter. Mas, de toda forma, traduzindo em miúdos, a melhor para nós é a velha e boa sardinha. Tá certo? Então, se comer sardinha, faz bem, obrigado. Tem muito ômega 3 e não é cara, é bem barata. Então, vale a pena investir na nossa velha e boa sardinha. Claro, quem tiver a chance pode comer um salmão, um bacalhau e assim por diante, um atum, mas a boa velha sardinha resolve muito bem o nosso problema e dá para entrar no cardápio sem nenhuma sombra de dúvida. Atividade física, que a gente pôs lá na nossa lista.
Nós temos um dos maiores, dentro dessa universidade, os maiores especialistas sobre o assunto, que é o professor Ricardo Arida. Que a gente tem vários, ele tem vários trabalhos publicados sobre o assunto. Muitos trabalhos experimentais, Tem trabalho humanos? Tem trabalho humanos. O ILAI, hoje, a International League Against Epilepsy, Liga Internacional de Epilepsia, tem uma comissão de esportes de epilepsia. Porque antes era um problema falar, o indivíduo com epilepsia não pode fazer esporte, meu Deus, ele vai morrer. Bobagem. Hoje a gente sabe que deve fazer atividade física. Agora eu pergunto, qual esporte? Todos? Não. Existem esportes permitidos, moderadamente permitidos, e os proibidos. Só que você tem que conversar isso com o seu médico, e ele tem que prescrever para você. E você tem que fazer atividade física sob supervisão de um profissional habilitado. Mas você deve fazer, porque ele é protetor, ele diminui crise. E o professor Ricardo Arida já deve ter falado aqui na BE, e vocês devem saber disso. E quem faz esporte? Diminui crise. Diminui inflamação cerebral. Diminui oxidação cerebral. Então, ele é protetor. Então, o médico tem que fazer isso, tem que prescrever. Então, com isso, a gente já publicou uma série de trabalhos mostrando isso. Em revistas altíssimo nível internacional. Está aqui, ó. Física, atividade benéfica, animais, evidências de animais de estudos, evidência de estudos humanos, e aqui, sim, todos com o Ricardo. Eu, Ricardo, o Wesley, e assim vai. Está aí. A literatura científica está aí para mostrar. Um monte deles. Só que vocês têm que falar isso ao médico. Tem que pôr isso na bancada e discutir. Então, a gente está prevenindo o SUDEP? De certa forma, a gente está prevenindo o fator de risco, que é crise. Então, a gente está melhorando a qualidade de vida. E foi isso que a gente fez com a doutora Maria de Albuquerque há muito tempo atrás, quando a gente era BE. Isso daqui em 2003. Eu coordenava a BE ainda. Fizemos esse trabalho junto com ela. Física e atividade, melhora a qualidade de vida em indivíduos com atividade física. De vocês. Foi com vocês na BE. Melhora o quê? Melhora a vida cultural, melhora a vida social, melhora a vida sexual, melhora tudo. Quem faz atividade física, que tem epilepsia, tem uma melhora geral, em comparação com quem não faz atividade física. Está aqui, ó, BE faz trabalho. Vocês participavam do trabalho. Quando a BE, nos bons tempos de ABE, que a ABE não é crítica nenhuma, pelo amor de Deus. Estou dizendo assim, quando todos iam atrás dos pacientes também. Então a gente fazia entrevista com todo mundo e a gente publicava os trabalhos na Epilepsy Behavior. Ó, Physiology and Behavior, 2003. Então assim, porque eu acho que é vocês que... A resposta é para vocês, não é para mim. Né? Então acho que está aqui. Né? Então acho que essa é a questão da brincadeira. Então, mas isso o quê? Diminui crise. Diminui crise, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Diminui o que eu estou falando com vocês. Então, falar de SUDEP é uma questão. Então, a gente só diminui o SUDEP se a gente fizer isso aqui. Né? E aí, você só fala disso aqui se você conversar com o médico. Eu posso fazer isso? Aí você fala, mas isso o quê? Não, a gente está falando de atividade física. Qual atividade física? Aí... Vamos voltar. Qual atividade física? Estas daqui. Aqui, ó. Ricardo Arida, professor aqui da escola. Está aqui, ó. Só atravessar das 30 passos. Pegar e subir no 5º andar. Ele está aqui. Ricardo, ó. Epilepsia, crises, atividade física e esportes. Uma reporte da Liga. Aí fala. Grupo 1, esportes podem ser feitos. Grupo 2, moderadamente ser feitos. Não podem ser feitos. Aí seu médico vai lá, ele não leu esse artigo, porque ele não teve tempo, ele põe uma cola. Aí ele lê. Ah, doutor, eu quero fazer dança. Pode. Eu quero fazer este. Não pode. Ah, então isso aqui você pode. Aí você vai lá, seu preparador físico, você faz. Aí você diminui a crise, fica feliz. Aí a gente faz um questionário com você. Pergunta, e aí, você está feliz? Estou super feliz. Está tendo menos crise? Estou tendo. Está tomando seu remédio direito? Estou. Aí você fala, diminuiu o SUDEP. Diminuiu. Aí tudo vai bem. Você entendeu como é que funciona a roda? É assim que a roda funciona. Aí eu vou contar mais uma coisa para vocês, para fechar com chave de ouro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu enxergo aqui.
Onde está? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Judô. Judô. Né? Eu fiz judô. Então, a Regina sabe, eu não vou ficar falando de judô aqui, porque cansa. Bom, mas por que judô entrou na lista? Sabe por quê? Vou contar por quê. Porque eu fiz judô durante um bom tempo, tal, treinei com uns grandes caras, e um dos caras que eu lutei foi medalhista do Brasil em 84 nas Olimpíadas de Los Angeles, o Douglas Vieira. E hoje é técnico da seleção e assim por diante. E o Douglas Vieira fez mestrado comigo e com o Ricardo Arida. E a tese de mestrado dele foi judô e epilepsia. E por que o Dodô fez a tese com a gente? Porque a gente queria desmistificar o judô. Porque ninguém fazia arte marcial com epilepsia porque tinha medo. A gente falou, não, mas o cara pode fazer judô. Só que como? A gente não tinha evidência científica. Medo de cair, bater a cabeça, ter crise. Então, esse era o problema. Mas você pode pensar isso, mas eu tinha que ter evidência e falar. Então, nós fizemos um estudo com vários atletas de elite, que na época eram os atletas que estavam na Olimpíada de Pequim. Fizemos um questionário, eles sabiam que era epilepsia, se podia lutar, se podia fazer durante uma crise. Fizemos com atletas que não eram de elite, fizemos com professores de judô em academias, e fizeram uma série de questionários, desmistificamos isso. Falamos, não, pode fazer. E publicamos 2 artigos. E aí o judô entrou na lista de esportes que podem ser feitos. Por causa desse trabalho, junto com o professor Ricardo Arida, de judô e epilepsia, junto com o Douglas Vieira, que foi medalhista do Brasil em 84, e até da seleção. Hoje ele vai fazer doutorado com a gente, é meu grande amigo, amigo da Cláudia, assim vai. Então, essas coisas só acontecem porque a gente vai atrás, entendeu? E por que aconteceu isso? Porque agora vem o jiu-jitsu, vem as lutas, vem não sei o quê, vem não sei o que lá. Então, se a gente fizer um outro trabalho com outro esporte, que é um problema, ele pode voltar a entrar na lista. Tudo entrou por quê? Porque este indivíduo, Ricardo Arida, trabalha com esportes. E aí tem a chance de colocar na comissão de esportes, e assim a roda vai, entendeu? E todo mundo se beneficia. Nós da ciência, vocês pacientes, o atleta que fala do judô com epilepsia por cantos do Brasil. Você entende? E assim vai, a coisa vai indo bem. Com isso, o que acontece? Se a atividade física diminui crise, que é o principal fator de risco, ela é boa contra a SUDEP. E a gente tem esse trabalho. Atividade física, muito mais que um simples esporte. Ela é muito mais que um simples esporte. Porque ela é boa também para a SUDEP. Ela diminui a mortalidade. Ela protege contra a crise, é muito boa para o cérebro, e ela é muito boa para o coração. Então ela diminui o SUDEP. Está aqui, ó. A gente publicou na Universidade Bulletin. Muito tempo atrás, 10 anos atrás, a gente já fala sobre isso. Muito tempo. Já tem tempo que a gente fala sobre essa história. E aí, o que acontece hoje? A Alice tem esse artigo, eu dei para ela. Você tem o direito de saber sobre a sua condição. Tem que conversar com o médico. E ele tem que conversar com você. Porque quem faz epilepsia, você tem que conversar sobre isso. E não é nenhum problema. Doeu? Não dói, né? É tranquilo, não é? Como falar sobre isso no diabetes? Não existe. Devem falar, principalmente se o paciente tiver fator de risco. E tem maneira de diminuir. Isso ajuda a manter uma relação de confiança entre você e eles e assim por diante. O que eu queria dizer? Busca no Google de 2004 a 2013. Um trabalho publicado na Epilepsy Behavior, uma revista boa, científica. Seizure foram 3 milhões de buscas. SUDEP, 21 mil. A palavra Seizure, 3 milhões. SUDEP, 21 mil. Epilepsia e SUDEP, houve um aumento de 5.000%. Está curioso? Então, mas não é mais fácil você conversar com o seu médico ou com um indivíduo que saiba falar do que você procurar no Google? Porque o Google sempre tem informação furada. Pode ter informação muito boa, mas tem muita informação furada. Apenas 15% dos pacientes familiares recebem informação sobre o SUDEP, mas 90% gostariam de receber essa informação. Então, esse é um dado que a gente tem que estar atento. Então, tem que falar, tem que conversar. Então, acho que é papel, não tenho certeza, que é papel das associações, das ligas, criarem condições para esse diálogo.
não é dele. Eles também, porque eles têm a pergunta tem que ser deles. O que é isso? E a gente tem que criar condições de dar a resposta. Entendeu? Acho que tem que quebrar estigma. E só quebra assim. Entendeu? E não tem que ficar com esse melindre de não vou falar, nossa, como a gente. Não, tem que falar. Né? Porque tem literatura para isso. Se não tivesse literatura, se a gente conversasse isso em 1994, que o primeiro artigo foi em 97, não tinha literatura para se conversar, tudo bem, mas hoje tem literatura para se conversar. Então, se tem literatura para conversar, eu não vejo sentido de não se conversar. Né? Só não conversa quem não quer sentar na mesa para conversar. Né? Então, eu acho que esse é um problema. E aí você me pergunta, por quê? Porque, mas eu te falo, esse é um trabalho que a gente fez faz algum tempo, mas esse é um perfil do Conselho Regional de Medicina, onde estão os neurologistas no Brasil. Tá? A distribuição dos neurologistas no Brasil. Então não adianta eu ficar aplicando neurologista em cursos na região sul e sudeste, fazendo curso aí através na região sul e sudeste, falar sobre epilepsia X, Y, Z. Não, porque 80% estão na região sul e sudeste. Tá? E o resto estão no resto do Brasil. Então 80% estão aqui, ó. 20%? No resto do Brasil. Pra você ter uma ideia, no Acre eu tenho um neurologista. Então, em Goiás eu tenho 13. No Amapá eu tenho 2. Então não adianta ficar dando cursinho aqui, ó. É falar a mesma coisa para todo mundo o tempo todo. Isso não importa, não me interessa. Entendeu? Ficar falando o mesmo assunto para as mesmas pessoas o tempo todo, você já cansou, entendeu? Então, eu acho que não é, por isso que a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu acho que a gente tem que mudar a cabeça. Então, enquanto a gente não mudar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que estar aqui e falar com as pessoas que querem e precisam ouvir. Né? Todo mundo ouvir o mesmo assunto sempre, com as mesmas pessoas sempre, fica chato, né? Então, esse é umas coisas que eu vou falar com outras pessoas, porque mas partindo do princípio que a gente tem que falar aqui, é aqui que a gente tem que falar, é aqui que a gente tem que falar, né? Então, enquanto a gente não começar a falar aqui, a gente não vai ensinar, a gente não vai educar. Fala aqui para todo mundo já viu, já te conhece, já sabe quem é. Então, esse é o perfil que nós temos. E eu fiz de novo esse estudo, é que eu não vou reproduzir o mesmo artigo. Esse número aumentou um pouco só, mas continua o mesmo perfil. Volta aqui. Tá? E eu fiz agora com os psiquiatras também. Né? Porque eu estou caminhando por outros caminhos, eu resolvi sair um pouco, desfocar a minha vida. Então, mas é a mesma coisa, tá? É igualzinho. Não, deu 82%. Então aqui também. Aqui não tem. Então a gente não olha para cá. Né? Então, enfim, é isso que nós temos. Então esses são os colaboradores que fizeram parte da minha vida por um bom tempo, em epilepsia. Sem eles eu não conseguiria ter feito absolutamente nada. Mas eu tenho só a agradecer porque eles foram muito importantes na minha vida, cada um no seu momento, cada um no seu pedaço, e eu sou muito grato a eles porque, obviamente, sozinho a gente não faz nada. Quem pagou a conta, né? Porque todos os estudos a gente agradece sempre a quem financia, e eu sou grato sempre, principalmente a FAPESP, que paga a maior parte dos estudos. E eu quero acabar com o meu grande amigo Fabrício Capinejar, que eu sempre falo para ele que eu acabo minhas palestras com a frase dele, que é isso aqui, ó. A gente tem que fazer tudo na vida com amor, porque sem amor a gente não faz nada, seja o que for. A Ana sabe disso. E ele diz isso, e eu acho piamente isso. Porque como eu trabalho com morte súbita, e ele sabe disso, ele está me devendo uma crônica, e eu falei para ele que tem que escrever, porque senão eu paro de falar ele em todos os lugares. Mas ele fala isso, o amor nunca morre de morte natural. A única coisa que não morre de morte natural, que eu fico falando essas coisas de morte súbita, ele morre porque ou a gente mata ou a gente deixa ele morrer. Mas de morte súbita, o amor não morre. Então a gente tem que fazer as coisas com amor, seja o que for. Tá certo? Então, porque o amor, a gente acaba com ele. Entendeu? Que esse aqui, de morte súbita, ele não morre. Tá certo? Então, esse é o
recado mais ou menos que eu queria falar para vocês do SUDEP. Então, não vejam a SUDEP. Ela existe, mas temos que se preocupar? Claro que temos. Não devemos ser conservador. Não. Como em nenhuma doença crônica, né? A mortalidade existe. Qualquer doença crônica. Ela é alta em qualquer doença crônica. Umas mais, outras menos, né? Mas ela está aí, né? E 100% das pessoas vão morrer. Ponto. Isso que tem que ter na cabeça. Tá certo? Então, vocês são responsáveis para tentar ter uma melhor qualidade de vida e não mudarem nada da cabeça de vocês. E conversarem com o seu médico. Acho que esse é o principal ponto. Tá bom? Então, obrigado. Acho que eu já estou adiantado. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao da bebida alcoólica. O professor Fulvio falou da bebida alcoólica, de outros hábitos aí. Eu queria saber com relação aos energéticos, que hoje em dia estão em moda. Eu sempre uso a questão assim, tudo em excesso faz mal. Os energéticos têm muita quantidade de cafeína. Eu acho que os energéticos eles são usados sempre em associação com bebida alcoólica. Esse é um grande problema que a gente tem que ter em mente, né? Então, esse casamento não é bom. Álcool, litígio sempre. Álcool e epilepsia, não. É sempre ouvir desde a época que eu era aluno, né? E, inclusive, o professor Carlos falava essa frase. Álcool e epilepsia, não. Álcool e epilepsia, não. Mas eu quero que álcool e epilepsia, não. E eu continuo repetindo essa frase, porque eu aprendi tanto, eu continuo na mesma. Álcool e epilepsia, não. Na minha tese de mestrado, minha tese de doutorado foi isso. E eu continuo dizendo, álcool e epilepsia, não. Né? E o energético é usado juntamente em associação. Agora, a quantidade de energético, de cafeína no energético estimulante é muito alta. Então, isso pode, de certa forma, não ser adequada, né? Então, eu acho que tudo em excesso não é legal. Tá certo? Então, só me preocupa essa associação do energético com álcool sempre. Então, que as pessoas podem fazer essa associação, né? Então, isso é zero, nem pensar. Eu queria só aproveitar também e acentuar isso, né? Que vocês viram a desigualdade no nosso país dos neurologistas, dos especialistas em epilepsia, e imagino que quem tem epilepsia de difícil controle, né, precisa dessas equipes, né? Precisa ter um psicólogo, um neuropsicólogo, precisa ter um assistente social, porque a questão é complexa. E também essa história de que quantas pessoas no nosso Brasil, até por terem crises bizarras, diferentes, ainda não foram diagnosticadas, ainda não chegaram nos profissionais da epilepsia. Então, a necessidade premente que a gente tem de disseminar informações sobre epilepsia mais acuradas, tanto nas universidades, tanto no pessoal da saúde, quanto no pessoal da educação, para que as crianças, adolescentes e adultos possam ser identificados e a importância do tratamento, né, que faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Então, acho que alguém... Não, eu acho, na verdade, a única coisa que eu vou falar é agradecer ao professor Fulvio e intimar ou comprometer a BE. Nós vamos fazer um manual de SUDEP, nós vamos colocar no nosso site e nós vamos distribuir. 23 de outubro é a data de conscientização sobre SUDEP mundialmente. No Brasil, acho que nós não temos essa data, né? Então, realmente, porque não se fala de SUDEP. Coincidentemente, você está aqui e vamos aproveitar para falar mais sobre esse assunto, porque precisa discutir. E, né, no apresentado aqui, na verdade, o que a gente pede para evitar são os gatilhos de crise. É adesão ao medicamento, é fazer esporte, é tomar cuidado com a doença sempre, né? Esporte importantíssimo também aqui. Então, eu acho que pelas perguntas, as perguntas foram mais sobre o caso de Dravet, a outra pergunta foi bastante sobre quantas gramas as pessoas estão perguntando, acho que a gente precisaria fazer um resumo, quantas gramas de ômega 3 por dia para acrescentar, porque passa rápido, 1 grama, né? Eu respondi 1 grama.
é suficiente. A outra pergunta é, vamos dizer, sobre todos os esportes. Então, eu acho que apesar do nós já termos feito a palestra de esporte, seria importante aquela tabela do que é do que pode, do que é médio. Eu acho que nós temos. Tá bom. Essa tabela de risco permitido, moderadamente permitido, proibido. E Ele poderia colocar e divulgar. a outra pergunta também bem constante é se assim é mais em crise generalizada. É sempre com tônico clônica? Não é sempre, mas vamos dizer que 86%. 80%. Vai ser 80%. Esse é o número que você tem. Tá bom. Agora, talvez uma dúvida que surgiu de uma pessoa só, mas assim, na autópsia, vamos dizer, você pegaria como? Você pega numa autópsia? Não tem achado farmacológico nem toxicológico na autópsia. Não pode ter. Entendi. Não pode ter nenhum achado, senão o cara SUDEP. Entendi. Então vai ser uma morte explicada mesmo. Exatamente. Tá bom. O paciente com epilepsia que no achado de autópsia não tem resultado positivo nem farmacológico nem toxicológico. É nem por exclusão. Não achou nada. Exatamente. Então, a definição didática, para se caracterizar a SUDEP, é que os achados de autópsia, tanto toxicológico como farmacológico, não pode revelar nenhuma causa. Entendeu? Então, por isso caracteriza a SUDEP, morte súbita e inexplicada em epilepsia. O indivíduo com epilepsia, que nos achados de autópsia não se encontrou uma causa anatômica nem toxicológica para isso. Todos os demais. Se você encontrou uma causa, descaracteriza morte súbita, né? Inexplicada. Então você tem uma causa X, uma causa patológica hepática. Então já descaracteriza. Tem uma causa hepática, né? Não acha nada, entendeu? Então é por isso. Agora, com relação a outra questão, o trabalho do professor Cris de Giorgio com relação ao ômega foi 1 grama dia, o trabalho que ele fez em 2016, que foi a dose que ele utilizou e que foi eficaz para reduzir 34% das crises e diminuição da pressão arterial nos pacientes. Foram 24 pacientes tratados durante 42 semanas. Então, essa foi a dose que ele utilizou, que foi a dose, o trabalho mais citado, que é 1 grama dia. Tá? Então, de EPI-DHA, né? Com a junção das duas moléculas que compõem o ômega 3. Então, esse é o trabalho que é o mais referenciado com relação ao ômega 3 epilepsia. Tá? Pois não. Uma pergunta, porque assim, eu até uns tempo atrás, eu nem imaginava o que era a SUDEP, né? Então, há uns anos também eu fui diagnosticada com epilepsia. Será que os médicos não falam sobre SUDEP para não, vamos dizer assim, assustar o paciente? Porque o paciente recebendo a notícia que ele tem epilepsia já é assustadora. Então, será que não fala para não assustar mais o paciente? Uma das explicações é essa mesmo, para não causar mais ansiedade, né? E você tem razão, para talvez que não te cause mais uma preocupação. Ah, ela já tem epilepsia, ainda vou falar disso. Realmente é isso. Então, a preocupação é a gente só comenta para os pacientes que realmente podem ter fator de risco, mas não se comenta SUDEP em si. Você fala do que existe essa questão da mortalidade, como qualquer outra doença, né? Então não é falar, olha, SUDEP, não é essa questão. É falar como você vai fazer para controlar as suas crises, né? Para diminuir chances de eventos mais traumáticos, mais graves, entendeu? Então, justamente, eles evitam falar para diminuir a ansiedade, né? Claro que
nas primeiras consultas, porque de repente você pode ter um controle com o tempo, quando você ajustar a sua dose e acertar a medicação, você vai ter o controle das suas crises, fator de risco 0, né? Ou não. Você está controlado, acabou o fator de risco, já é uma pessoa que não está no... né? Então, mas tem que falar. Então, sim, comentar sobre. Então, o quê? Vamos fazer atividade física, vamos usar uma dieta, vamos tentar outra alternativa, cirurgia, nervo vago, e assim por diante, né? Mas conversar sobre a possibilidade, né? Conversar que existe e que não necessariamente vai acontecer com você, ou com a Ana Cláudia, ou comigo, ou com qualquer outra pessoa, entendeu? Mas conversar, existe a possibilidade. Mas eu nunca ia procurar sobre esse assunto, mas alguém poderia comentar com você, você poderia saber sobre o assunto aleatoriamente, e um dia perguntar para Regina, por que você nunca falou para mim sobre isso? Como aconteceu com a mãe do Cris, né? Então, existe também essa possibilidade de você questionar ele. O médico fala, você nunca comentou sobre isso? Um assunto que é tão comum, por quê? Né? Então, é essa a grande questão. Se eu viesse aqui falar só sobre PET, animal de estimação e epilepsia, eu falo, nossa, você nunca falou para mim sobre PET? Eu desse uma aula só sobre PET e epilepsia. Ninguém ia se preocupar. Né? Porque, obviamente, que SUDEP é um assunto muito mais... É um tabu muito maior, né? Falar sobre morte é muito mais difícil do que falar sobre animal de estimação. Né? É muito mais complicado. Mas você entende? Depende de como a gente encara a situação. Né? Depende de como a gente encara o assunto. Né? Mas PET é um assunto também sobre epilepsia. Mas nunca ninguém comenta. Né? Claro que tem as medidas proporções, mas pelo tabu do assunto. Né? Mas nunca ninguém fala sobre PET. Mas é um assunto sobre epilepsia. Você entende? Esse não causa ansiedade, porque o tabu é tão grande, mas tem que se falar do assunto com naturalidade. E lembrando que nos primórdios aqui da Unifesp de Epilepsia, o Dr. Carlos fazia palestras mensais. E nessas palestras ele perguntava, quem enchia a plateia, todos os pacientes tinham que participar, quem já fez experiência e deixou de tomar o remédio em algum momento? Não tinha uma pessoa que não levantasse a mão. Porque, óbvio, é uma doença crônica, é chato tomar remédio, às vezes a gente está chateado com um monte de coisa, põe a culpa no remédio, adolescente tem muita dificuldade de passar por esse período e adaptar. A gente sabe das dificuldades. E as pessoas não tendo a consciência desses meandros, dessas possibilidades, elas vão se largar mais para fazer isso. Né? Então, esse tema é muito importante para que as pessoas possam levar mais a sério o seu tratamento, saber dos riscos de não fazer a coisa direito. Porque, obviamente, quem está tomando medicamento, se para abruptamente, se esquece, isso traz um comprometimento muito maior do que quem nunca tomou. Né? Então, isso é da máxima importância, gente. Né? Mais alguma coisa, doutor Fúvio? Não, eu já estou... Mais alguma coisa, pessoal? Alice. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Nós continuamos atentos aqui no nosso Facebook. Façam as perguntas de vocês. Participem. Profissionais da epilepsia, por favor, aproximem-se de nós. Nós temos muito o que trocar. Nós precisamos dar palestras, como o doutor Fúvio falou. Esse Brasil é grande. As nossas autoridades não assumem essa questão, então fica a critério das pessoas que entendem, que trabalham e que vivem com essas pessoas com epilepsia. Então, muito obrigada novamente.